Olá, boa noite. Vamos iniciar mais uma live terapia por aqui. E hoje o tema da gente é a jornada do feminino interior. Uhul! E aí, algumas mulheres já estão entrando. Vou fixar aqui o nosso tema, que é a jornada do feminino interior. Sejam bem-vindas, quem vem chegando. Se acheguem. Uma alegria poder. Eu não tô conseguindo fixar. Bom, mas é isso. Estamos por aqui, vamos iniciar. Aqui também será transmitido pelo YouTube. Então, estamos ao vivo aqui no canal do Instagram e no canal do YouTube. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, o meu nome é Morgana, eu sou terapeuta, sou astróloga e também sou facilitadora de rotas de autoconhecimento. Faz alguns anos que eu já trabalho com o público feminino. E esse tema de hoje, o feminino interior, é um tema muito importante pra gente, porque eu considero que é um tema que ele é atemporal, tá sempre sendo importante a gente olhar. E a jornada interior é a jornada de cada uma de nós. É a nossa caminhada, nossa busca do autoconhecimento. Tão importante, né, para a gente poder se desenvolver e a gente se sentir bem e entender como é que funciona a nossa vida e principalmente a gente ter força, né, e compreensão para seguir aquilo que a gente quer e chegar onde a gente quer, sabendo o que a gente quer. É muito importante isso também, né? Tô convidando as pessoas aqui também do meu feed. Sejam bem-vindas quem está por aqui. Bom, então a nossa proposta de live terapia é que vocês possam participar, que vocês possam também comentar enquanto eu tô falando, né? E essa jornada de hoje, ela inicia aqui, né? Eu venho trazendo muitos temas femininos ao longo das lives terapias, né? Temas de autoconhecimento, mas hoje eu quero falar principalmente para esse público feminino, iniciando essa busca aqui, a gente em conjunto, a gente poder falar mais a respeito disso, né? Desse autoconhecimento feminino, a importância disso para a nossa vida, para que a gente possa aí sintonizar numa jornada mesmo, né? Então, é muito importante. Estou no YouTube também. Estou no YouTube e vai ficar gravada lá no YouTube, o nosso canal do YouTube está no link do nosso perfil aqui no Instagram. Depois entrem lá, tem vários conteúdos gravados. Deem um like lá, segue a gente, fortaleça as manas empresárias, empreendedoras. Eu ainda sou empresária, microempresária, né? Então, conto com a participação de vocês. Então vamos lá, vamos começar essa jornada, esse conhecimento que é atemporal. Eu acho que a primeira coisa que me cabe trazer aqui para vocês é que o autoconhecimento feminino, qualquer jornada de autoconhecimento, mas hoje aqui eu tô falando para as mulheres. O autoconhecimento feminino é um processo contínuo de descoberta. Então isso traz muita reflexão pra gente, né? Traz esse processo contínuo, traz compreensão, traz reflexão das nossas características, dos nossos potenciais, das limitações e os desejos de sermos mulheres plenas e satisfeitas, né? Então é um processo muito importante que auxilia a gente entender quem nós somos, né? E o que queremos e o que a gente vive, a gente entender a nossa vida
E a gente poder viver, ter mais liberdade, né? Porque o conhecimento a respeito do nosso próprio funcionamento, da nossa história, da nossa personalidade, facilita a gente se sentir mais livre. Porque a verdadeira liberdade, ela reside, né, num estado de espírito da gente pertencer a si mesmo. E esse pertencimento, ele tem a ver com o conhecimento, né? Então, existem muitas formas da gente desenvolver esse autoconhecimento feminino. E isso pode incluir terapia, pode incluir meditação, práticas espirituais, atividades criativas, exercícios físicos, tudo no nosso cotidiano, né? Tudo que envolve o prazer de fazer algo que seja bom para nós, ou às vezes fazer o que deve ser feito, mas o que é bom para nós, contribui para esse autoconhecimento, né? Então, é importante, né, que a gente, para fazer isso, né, para a gente ter esses resultados do autoconhecimento, a gente dedique um tempo para a gente mesma, para a gente poder refletir sobre as experiências de vida, as nossas emoções, os desafios, buscando uma forma de compreender como é que a gente lida com o que acontece no nosso dia a dia. E o autoconhecimento, ele também pode auxiliar as mulheres a reconhecer e superar as crenças limitantes e os padrões de comportamento que podem estar impedindo, né, o seu crescimento pessoal, o seu crescimento profissional. E à medida que as mulheres, que nós vamos nos tornando mais conscientes de nossas qualidades, de nossos potenciais, a gente vai tomando decisões, né, mais assertivas na nossa vida. E aí a gente vai podendo, né, vivenciar mais aspectos integrativos e aspectos positivos, né? Então, o autoconhecimento, ele tem esse propósito de nos conectar, né, com essa consciência, da gente se tornar mais consciente de nossas qualidades, de nossos potenciais, né? Então, a gente toma decisões melhores em nossa vida. E aqui eu me conecto muito com essa jornada interior, né, dentro de um aprofundamento, né, um convite que eu trago para vocês, da gente primeiro compreender o contexto histórico em que as mulheres viveram ao longo dos séculos, né? Então a gente pode observar assim uma breve revisão, né? Vamos passar só pontos aqui, porque a gente tem pouco tempo, é limitado esse Instagram, né? E eu também não quero cansar vocês de ficarem me ouvindo, né? Quero trazer aqui para vocês pontos reflexivos para que vocês olhem para o dia a dia de vocês e sintam, né? Se lembrem do que eu falei aqui, sintam, é isso mesmo, é isso que eu quero, né? Mas será? Façam esses autoquestionamentos, né? Então, assim, ao longo da história, a gente pode observar que, assim, teve muitas conquistas, muitos desafios, né, e transformações que ocorreram ao longo da história em relação à mulher. A gente viu, né, a gente vê que teve uma exploração do papel da mulher na sociedade, né, ao longo do tempo, né. Então, a questão dos direitos das mulheres, foi muito importante também da gente olhar isso, né? O que mudou, o que ainda não mudou, né? O que a gente ainda tá lutando para conseguir, os desafios enfrentados pelas mulheres, né? Como que ao longo de tanta luta, né? Dentro dessa, digamos assim, como se a gente estivesse precisando, né? Há muitos anos abrir, né? Como se a gente estivesse entrando numa floresta com facão para poder enxergar o caminho, né? Então, a jornada do interior feminino, ele perpassa pelo contexto sociocultural. A gente não tem como negar isso, né? Então, quando a gente fala desse conceito de despertar o feminino, a gente precisa entender o que isso significa hoje, o que isso representa, né? Então, a gente pode se perguntar, né? O que isso significa para mim?
eu necessito despertar esse feminino, como é que eu me relaciono com isso, né, essa jornada. Então, assim, o despertar feminino que eu venho falando aqui em tantos posts e hoje aqui nessa live eu acho que é importante a gente trazer mais clareza, é um processo de reconexão com a nossa essência feminina, com as nossas emoções, a intuição, a nossa sabedoria interior. Isso é inerente a todas as mulheres, todas nós temos. Todas nós temos uma sábia dentro da gente, todas nós temos faces desse feminino interior onde a gente pode se reconectar. E à medida que a gente desperta, a gente embarca em uma jornada de autoconhecimento, de cura, de empoderamento, né, de apropriação do nosso lugar, da nossa identidade, uma revelação, uma transformação, uma ressignificação da nossa identidade. E isso vai abrindo caminho para uma vida muito mais autônoma e muito mais significativa, né? Então, algumas práticas, algumas abordagens podem auxiliar nesse despertar nosso, né? Então, existem várias abordagens possíveis, como eu falei aqui no início, né? Como meditação, práticas de autocuidado, terapia, rituais femininos, entre outras coisas. Cada mulher pode encontrar a sua própria jornada. Não existe uma fórmula mágica onde todas vão se conectar, se integrar. Nossa, isso dá para todas as mulheres. Não, cada uma tem a sua própria jornada, a sua própria caminhada. Então, a gente vai descobrindo quais são as ferramentas que ressoam conosco, né? Cada mulher descobre qual é a ferramenta que ressoa com ela. O importante mesmo numa jornada de autoconhecimento, desse despertar, de entender que precisamos despertar. Sim, precisamos despertar, porque tantos séculos e séculos a gente precisando desse espaço, não é só material, é integral, né? É material, é emocional, é mental, é espiritual. Nós merecemos esse lugar de reconhecimento. Por parte da sociedade, sim, com certeza, mas em primeiro lugar, a nós mesmas, nós reconhecermos a nossa feminilidade, nós como mulheres, o nosso legado ancestral, a conexão com outras mulheres, se faz muito importante dentro desse despertar, né? Mas isso são fases, um passo de cada vez que nós vamos, né, desenvolvendo e se abrindo cada vez mais, né? Então, dentro disso, é importante a gente perceber que uma jornada como essa, ela nos convida a gente ter mais contato com a nossa expressão, né? Na medida que a gente embarca nessa jornada, né? Muitas vezes a gente descobre o poder que a gente tem dentro da gente. Porque muitas mulheres ainda não sabem a força que elas têm dentro delas. Não sabem do poder que tem dentro de si. E por N motivos. Talvez na própria educação, na própria criação, as próprias referências de cuidadores, o contexto cultural em que ela foi inserida, que ela nasceu, que ela cresceu e se desenvolveu, não tivesse esse olhar. A gente mesmo que mora aqui no Brasil, a gente não tem isso, esse olhar, né, de valorização desde a infância, né? Agora tem mais, né, oportunidades, mais opções, existem já umas filosofias na educação que estão olhando mais para as crianças, mas dentro de um contexto assim geral, a gente não foi ensinada a se autocuidar, se autovalorizar, se reconhecer, reconhecer a força que a gente tem, o poder que a gente tem, né? Então, como é que esse poder, esse empoderamento pode manifestar na nossa vida, né? Como é que a gente pode reconhecer que a gente tem isso, né? Então, a gente percebendo que esse poder ele se manifesta de várias formas, a gente fazendo um trabalho de autoconhecimento, né? De jornadas, buscando a verdade interior, buscando
Principalmente compreender quais são os desafios, por que a gente não consegue, né, se encaixar, e se é que é preciso se encaixar, por que a gente não se sente pertencente, por que é que eu tenho necessidades e não consigo colocar as minhas necessidades a serem atendidas, por que eu não consigo pedir, expressar, sabe? Então, assim, esse despertar, ele se faz muito importante nesse sentido de conhecer quais são as minhas necessidades, quais são as minhas prioridades, para que a gente se aproprie desse poder pessoal. E esse poder pessoal, ele pode trazer muitos benefícios para nós, muitos benefícios, né? Então, pode trazer pra gente autoconfiança, porque o processo do despertar do interior, né, desse feminino interior, leva a gente a reconhecer e conquistar as nossas habilidades, os nossos talentos, as nossas capacidades. E isso resulta em um aumento de autoconfiança que permite que a gente enfrente os desafios de maneira mais assertiva, nos dá também autonomia. Para quem está chegando agora, eu estou falando sobre a jornada interior, a jornada do feminino interior. Qual é a importância disso na nossa vida, na vida de uma mulher? Porque é tão necessário a gente dar esse passo em direção à nossa realização. E eu estou falando agora, nesse momento, dos benefícios que a apropriação do poder pessoal nos dá. Que são coisas que são nosso direito, são do nosso direito, são inerentes a nós e podemos despertar isso, né? Às vezes, a depender da situação em que você está, ou que outra mulher está, ou às vezes eu já me encontrei também, às vezes as coisas ficam cinzas e aí a gente não consegue enxergar direito o que está acontecendo. Então, se a gente em algum momento a gente teve contato com esse lugar de poder pessoal, a gente sabe que ele tá lá. A gente sabe que ele existe. A gente pode até no momento não estar conseguindo acessar, contatar, às vezes precisa de um apoio, às vezes precisa de um auxílio profissional até, né, pra gente encontrar de novo essa organização que nos estrutura. Mas ele existe. Então, esse ponto de contato, esse contato é o mais importante. A gente contatar. Porque através do contato a gente sabe que existe, a gente sabe que é um lugar que tem dentro de nós e a gente retorna para ele. Então, é muito importante a gente ter esse espaço interior, esse lugar interior para onde a gente pode voltar, para onde a gente pode ter autonomia de se conectar com a nossa própria essência. Porque isso desenvolve uma maior relação com a nossa consciência e a pessoa que está mais consciente tem mais clareza, né, das nossas necessidades, tem clareza das suas próprias necessidades, tem clareza dos seus desejos, tem coragem de buscar o que é melhor para si mesma, né? Isso traz o que para nós? Autoaceitação, amor próprio. Esse poder pessoal tem a ver com o amor próprio. E essa jornada, ela envolve a gente aprender a se amar, a se aceitar profundamente, se aceitar plenamente. É fácil? Claro que não. Se fosse fácil, não durava tanto tempo. Ontem eu ouvi uma amiga e terapeuta, né, falar, sintetizar um assunto tão corriqueiro no setting terapêutico que muitas pessoas, quando elas chegam no set terapêutico buscando terapia, muitas vezes elas buscam soluções. Muitas vezes essas soluções que elas procuram são imediatas. E aí que surge a frustração. Não tem resultados imediatos. A terapia é um processo contínuo. Como eu falei aqui no início, é um processo contínuo. E ele vai ensinando a gente a se cuidar. E vai gerando, né, agregando valores e despertando valores em nós. Então, essa jornada
de autoconhecimento que a gente pode fazer com a gente mesmo é um sim para o nosso amor próprio. Então envolve a gente aprender, né, a ter coragem, a aceitar a nossa autoconfiança, desenvolver essa autoconfiança com todas as nossas qualidades, as nossas imperfeições, criar um senso de amor próprio, uma compaixão pelos outros, compaixão por si mesmo. E eu acho que o mais interessante é que dá voz e expressão. O empoderamento feminino, poder pessoal de uma mulher, dá coragem, dá confiança para expressar suas opiniões, suas ideias, os seus sentimentos, onde quer que ela esteja. É claro, com discernimento, né? Elas se sentem capacitadas para compartilhar suas histórias e lutar por causas importantes e reivindicar espaços que antes eram negados para ela mesma. Então, essa jornada de se conhecer traz coragem, força, identidade, personalidade, fortalece a nós mesmas. E tudo isso gera uma coisa assim que eu vejo muito dentro dos espaços que a gente chama de sagrado também, porque é uma coisa tão especial que surge que a gente percebe assim, uau, quão bonita é a natureza. Quão bonito é quando a gente se reconhece, né? Quando a gente se olha nos olhos, que é o apoio mútuo. Nos círculos de mulheres, por exemplo, no trabalho terapêutico com grupos de mulheres, a solidariedade e o apoio mútuo é fundamental nesse processo de poder pessoal, que é criar essa comunidade de apoio, de união, de reconhecimento, de solidariedade entre as mulheres, e à medida que a gente vai se empoderando, a gente empodera outras mulheres. A gente se une, a gente se fortalece umas às outras. E a gente crescendo, a gente vai crescendo esses espaços tão necessários também nos dias de hoje. Porque a gente passou por muitas coisas dentro da história, né? Da nossa história, muitas pelejas o feminino passou, né? O feminismo passou. Só que a gente precisa se unir de verdade. E isso dentro de um lugar de transformação, de força que esteja conectada com o amor, né? Então, é isso que cria uma rede de suporte emocional, que impulsiona a mudança, impulsiona a transformação, né? Então, essas são, assim, coisas, assim, que surgem dessa jornada e vai se manifestando na vida das mulheres que buscam, né, esse despertar. É uma jornada muito poderosa, muito transformadora, traz muitos benefícios. E não apenas para as mulheres individualmente, mas para a sociedade como um todo, né? Então, a gente olhar, né, as práticas que a gente pode fazer desse culto ao nosso despertar, né? A gente entendendo. Bom, agora eu já sei a importância dessa jornada, porque eu posso adquirir tudo isso, né, na minha jornada. É claro que cada uma com seu ritmo, a gente não precisa se comparar, né? Comparação é uma coisa que é muito, muito grave, é muito sério, né? Porque se a gente comparar a comparação e o olhar, tem gente que fala assim, a comparação, ela é uma coisa que tem duas polaridades, uma positiva e uma negativa. Eu não sei se comparar é uma coisa positiva. Eu até hoje não encontrei muito essa polaridade positiva de comparação, né? Eu vejo uma pessoa, eu olho para ela, me admiro, sinto vontade, mas quando eu me comparo, se eu me coloco nessa comparação, eu tô assim deixando de
de me importar com uma série de coisas, né? Primeiro, que o que a gente vê na superfície muitas vezes não é a realidade, principalmente nas redes sociais. A gente precisa ter bastante cuidado. Tô aqui falando para vocês, mas eu tenho a minha história. E vocês acham que é fácil eu ser terapeuta há tantos anos de mulheres? Para mim é difícil. É difícil. Hoje tá um pouco mais fácil? Talvez. Mas olhar nos olhos, né? Me olhar no espelho, né? Olhando as dores de tantas mulheres, dói, dói. E eu tenho que lidar com essa dor. Então, quando a gente se compara a uma outra pessoa, é como se a gente anulasse uma parte que é fundamental, que é a história da outra pessoa. O que aquela pessoa fez para chegar até ali, né? E aí eu acabo que me colocando numa comparação que muitas vezes não é justa, porque eu não tenho o mesmo ritmo, eu não tenho a mesma história, eu não tenho as mesmas habilidades, as mesmas facilidades, eu não, sabe? Então, aí a gente começa a ver que às vezes o saldo, né, é mais negativo do que positivo. Ou se comparar no sentido de arrogância, de orgulho, olha só, né, eu consegui, aquela pessoa não conseguiu. Isso é cruel, cruel, né? Então, a gente poder fazer essa jornada do despertar, grata, Flor de Lis, maravilhosa, você também maravilhosa. Então, a gente despertar essa nossa jornada interior é para a gente poder lapidar essas feridas, essas dores emocionais que acontecem, para que a gente consiga chegar nessa apropriação, nesse poder pessoal tão importante. Mas Morgana, como é que eu faço isso? Eu posso assim passar algumas coisas mais práticas para vocês aqui, que eu acho que é de suma importância e que eu vejo que todas podem ter contato, né? Não necessariamente precisam pagar por isso, mas podem fazer para si, mas fazer para si requer de nós um compromisso, porque a jornada do despertar, ela precisa desse compromisso da gente mesmo, né? Da gente com a gente mesmo. Então, por exemplo, uma coisa que facilita muito a gente cultivar o nosso interior, é ter esse lugar de retorno para si. É um espaço de meditação, por exemplo, né? Pode ser meditação, pode ser mindfulness, né? Mindfulness também, né? É uma prática, né? Mas é uma técnica, mas eu acho que eu tô usando para ilustrar. O que eu tô querendo dizer mesmo é esse lugar de silêncio. Um lugar onde a gente acalma a mente, um lugar onde a gente se conecta com a nossa essência interior. É um espaço onde a gente alimenta, né, esse espaço que a gente cria, onde a gente alimenta uma maior consciência para a gente poder lidar com as experiências cotidianas. Esse lugar onde a gente para, onde a gente dá pausa, onde a gente não faz. É o não fazer, não fazer. E existem, né, assim, tipos de pessoas, né? Porque essa prática meditativa, ela pode ser tanto uma prática guiada mesmo, né? Vou colocar um áudio ou vou participar de uma meditação. Eu sinto que esse tipo de prática, ele tem mais a ver com as pessoas que estão precisando desacelerar, mas tem a ver também com a pessoa cultivar esse lugar interno dela aprender a se ouvir. Agora, se a pessoa ela tem muito fazer na sua vida, né? Pessoas que têm dificuldade de desligar, às vezes essa meditação ela não precisa ser uma meditação mesmo, precisa ser um botão de desliga. Para um minuto e deita na sua cama. Sem som, sem nada. Só dá uma pausa
Presta atenção no que está acontecendo no seu corpo agora mesmo. O que está acontecendo com você? Presta atenção em como os sentimentos eles vão encaixando, vão se apropriando do corpo. A gente conviver com essa experiência de sentir a nossa presença é uma das coisas que auxilia muito cultivar esse nosso interior, esse nosso feminino interior. A gente entender como é essa consciência, a expansão dessa consciência. O autoconhecimento também é uma prática que é a pedra fundamental, é essencial nessa jornada. Pode ser feito por meio de terapia, né? Mas pode ser feito por práticas introspectivas, como escrever diários, fazer perguntas profundas a si mesmas, explorar as suas emoções, né? Aqui mesmo eu tô sempre compartilhando com vocês perguntas nos stories. Às vezes me mandam perguntas, eu gravo vídeos, eu adoro interagir com vocês dessa forma. Mandem perguntas, mandem mensagens, mandem comentários, tô sempre compartilhando. Então a gente pode ir em busca disso, né? Desse primeiro contato. É claro que quando a gente precisa e sente que é necessário a gente se aprofundar, a gente precisa buscar algo mais profundo, né? Porque aí a gente pode entrar num contato mais íntimo, da gente ter mais intimidade com a gente mesma, né? Uma outra coisa que faz assim a gente se conectar com esse feminino interior, que eu assim, para mim é inerente à alma feminina. A mulher é ritualística. A mulher é ritualística. Na verdade, nós somos ritualísticos todos, porque nós estamos fazendo ritual desde a hora que a gente acorda. Até a hora que a gente vai dormir, a gente está fazendo ritual. E as mulheres, além dos rituais, a gente tem celebrações femininas. Então, a gente buscar participar de rituais, de celebrações que honram a feminilidade, a conexão com a natureza. Isso fortalece a nossa conexão com esse feminino interior. E dentro dessa conexão a gente pode entender mais da natureza em nós, das fases da lua, dos ciclos, das estações, né? Criando momentos sagrados para estar contigo, desenvolvendo a espiritualidade feminina, que é a espiritualidade que a gente, né, traduz para esse lugar de espiritualidade feminina, é um tempo, é um momento, é um lugar de reconexão com a nossa própria natureza. A nossa natureza feminina é uma natureza cíclica, é uma natureza que tem contato com essas manifestações. A gente começa a entender que a nossa energia, ela tem uma revitalização a partir do movimento da natureza. Nós somos esse microcosmo, né, manifestado de uma força universal, do que é maior que nós, né, mas que está dentro de nós, está disponível. Então, participar de círculos de mulheres, de rituais com mulheres, de retiro para mulheres, estar em grupo de mulheres, sair com as amigas, com as mulheres da família, se assim for, né, o caso, se vocês tiverem essa possibilidade, essa oportunidade, só pode fazer bem, né? E juntas ritualizarem, olharem a lua cheia. Às vezes não precisa necessariamente criar um altar. Se fizer isso é ótimo. Acende uma vela, acende um incenso, joga um tarô, abre um oráculo. Vão tomar um banho na praia, façam uma oração, dancem para a lua, dancem para o sol, sabe? Essas coisas que são simples e nos permitem também a ter uma expressão mais criativa. Eu acho que a expressão criativa é um dos pontos altos dessa jornada do feminino interior, uma prática que pode nos despertar a essa expressão, né, de quem nós somos. Encontrar maneiras da gente expressar criativamente arte, dança, música, escrita, qualquer forma que ressoe com você pode te auxiliar a liberar as emoções.
Além de liberar as emoções, nutrir a sua alma, fortalecer a conexão com o interior feminino, esse seu interior como mulher, né? Essas são práticas assim que são muito simples e são práticas maravilhosas que podem te auxiliar nessa jornada de autoconhecimento, né? E você pode encontrar mais práticas que melhor se adaptem à sua vida, incorporar ela de maneira significativa, né? Então, isso é muito importante. Aqui no meu trabalho, eu gosto muito de facilitar os círculos, né? Eu facilito os círculos, os grupos, os retiros, né? Além de fazer os atendimentos individuais. E eu vejo assim que o círculo de mulheres, o grupo de mulheres, onde a gente tem essa oportunidade de vivenciar o campo, né, com outras irmãs, é uma das coisas assim mais potentes que existem, né? Primeiro que o ciclo de mulheres é uma prática ancestral, né? Que tem ganhado cada vez mais reconhecimento, né? Cada vez mais importância nos últimos tempos, e ele tem uma ligação com a nossa ancestralidade, né? Então, onde a gente se senta, onde a gente troca as coisas do nosso dia a dia, os nossos sentimentos, aquilo ali se forma de um jeito assim que transmite muito conhecimento, um apoio mútuo é despertado naquele momento. Um crescimento pessoal é despertado e desenvolvido daquele coletivo. E por quê? Porque os círculos oferecem um espaço seguro, um espaço onde a gente diz que é o sagrado, que habita também, porque estamos ali buscando uma união. É claro que eu tô falando dos círculos que eu facilito e dos círculos que eu já frequentei. Eu não posso dizer que todos os círculos de mulheres são assim, né? Porque depende de cada facilitadora, de cada terapeuta. Mas do que eu conheço dos círculos, né? Eu sinto um espaço seguro, um espaço onde a gente pode se expressar livremente, onde a gente pode ser ouvida, onde a gente pode ser compreendida, pode ser valorizada, né? Então tem muita importância, né? Porque tem muitos aspectos. Tem esse aspecto do empoderamento, né? Onde a mulher ela fortalece a sua conexão entre mulheres, que é muito importante porque resolve, facilita, possibilita a gente compreender as relações com outras mulheres, principalmente nos dias de hoje, onde eu falei da comparação, né? Mas tem a competitividade junto com a comparação, parece que elas são irmãs ali, né? E às vezes ativa uma coisa da inveja, vaidade, arrogância, orgulho, ciúmes, tudo junto, né? Que afasta, desune, né? As pessoas. Nos círculos de mulheres, a gente fortalece a conexão entre as mulheres, porque a gente promove um senso de comunidade, um senso de solidariedade, um apoio mútuo, e isso contribui para o empoderamento individual, né? Essa apropriação do nosso poder pessoal. E nós apropriando do nosso poder pessoal, a gente também expande no coletivo, né? A gente auxilia outras mulheres a desenvolverem a sua confiança, né? A sua autoestima, a sua autonomia, porque a gente influencia sim outras mulheres. Porque um dos aspectos que tem dentro desses trabalhos terapêuticos com mulheres, num círculo de mulheres, no retiro para mulheres, num grupo de mulheres, é a cura emocional que acontece. Quem já participou aí, quem tá ao vivo aí, quem já participou de um círculo de mulheres e pôde experienciar isso que eu tô falando? Curas emocionais, né? Porque no círculo de mulheres, né, nesse espaço, é permitido que a gente compartilhe as nossas histórias, as nossas dores, as nossas alegrias, os nossos desafios. E quando a gente é ouvida e a gente é compreendida por outras participantes, por outras mulheres, a gente encontra, muitas vezes a gente encontra essa cura emocional, essa liberação de traumas, sabe? De experiências passadas, a gente encontra maneiras saudáveis de lidar com as nossas emoções. E às vezes uma coisa tão linda que acontece, a Flor de Lis falou, é maravilhoso participar. Porque
Porque às vezes a gente traz um sentimento para a roda, alguma coisa que acontece, e aí às vezes tem uma irmã que passou pela mesma coisa, mas aí ela compartilha um pensamento diferente, às vezes compartilha uma atitude diferente, e a gente não tinha pensado naquilo, e aí vira a chave. Então, o círculo é um lugar de autoconhecimento. O círculo, a roda de mulheres, é um lugar de autoconhecimento. É um lugar de desenvolvimento. Porque oferece esse ambiente propício para reflexão. Para reflexão, para autorreflexão, para exploração das identidades femininas. Né? As mulheres, elas podem aprender mais sobre si mesmas, os seus desejos, os seus sonhos, os potenciais. E a gente até adquire, né, algumas habilidades, porque muitas vezes os círculos e os retiros femininos, eles têm atividades, né, que são realizadas, às vezes uma meditação, uma visualização, uma dança, um ritual, uma discussão temática, né? A gente sempre agrega valores. Procurem participar de círculos que agreguem valores a vocês. E o que é mais lindo, o que é mais importante? Olha só, a Flor de Lis, ela falou, no círculo nossas emoções estão interligadas. Às vezes o que eu passei, só de estar no círculo, eu consigo auxiliar outra mulher com o meu compartilhar. Eu amo círculos. Ai, que linda, grata. Eu também amo círculos, que é um lugar onde a gente também celebra a nossa feminilidade. Né? É um espaço para a gente celebrar a feminilidade em todas as formas, né? Então, é honrando o ciclo da vida, a conexão com a natureza, com a espiritualidade feminina e a sabedoria ancestral, né? Essas celebrações, elas auxiliam muito a gente a se reconectar com esse poder interior, com a nossa essência, a gente se sentir valorizada, se sentir conectada com esse poder da natureza, a gente se sentir respeitada em nossa integralidade, né? Então eu vejo o círculo como um lugar que desempenha um papel de transformação na sociedade, né? Auxilia a criar essa cultura de igualdade, de respeito, de empatia, de colaboração, né? Então, à medida que as mulheres encontram sua voz, que ganham confiança, que se apoiam mutuamente, elas se tornam agentes de mudança, né? E em suas comunidades, principalmente, e promovem essa equidade e lutam contra a opressão, têm mais compreensão, né? Então, é muito importante. Eu acho que é uma das ferramentas mais poderosas que tem nos dias de hoje. São esses círculos femininos, os grupos de mulheres, né? A terapia individual junto também, compartilhamos assim um despertar muito potente. Mas esse lugar onde a gente se hermana, onde a gente se encontra, onde a gente cria essa comunidade, é o que a gente pode visualizar para o nosso futuro. Porque como é que as coisas vão melhorar se a gente não tiver comunidades que compartilham com essa busca do autoconhecimento, do desenvolvimento, do feminino, como, né, nós mulheres vamos vencer tantas coisas se não estivermos juntas, ligadas, né, interligadas. Então, é um espaço que eu considero um espaço muito sagrado, né? Um espaço onde a gente se une, onde a gente se cura, onde a gente se empodera, onde a gente se desenvolve, né? E contribui muito para a transformação social e o fortalecimento da comunidade feminina, né? Então tem essa importância. E é por isso que aqui uma das atividades que eu gosto mais de fazer são os círculos femininos, são o retiro para mulheres. Agora mesmo a gente vai ter um encontro lunar que tem essa proposta de conectar a gente à natureza, de trazer algo que agrega valor pra gente, que a gente vai sair daquele lugar sabendo como utilizar algo que tem a ver com a astrologia, que é uma ferramenta de autoconhecimento. Esse lugar da celebração, da ritualização, da gente comemorar,
se conectar com a feminilidade, eu tenho utilizado do cacau medicinal, que aflora os nossos sentimentos. É uma oportunidade muito sincera e única da gente olhar para dentro da gente com essa verdade que o cacau traz pra gente, né, do sentir, essa verdade do sentir. Então agora no dia 25, todas que estão ouvindo, que vão ouvir depois da gravação, estão convidadas, né? A gente esse mês tem uma promoção acontecendo, né, de mês das mães. Então, todas convidadas, me chama no direct pra gente poder fazer, né, a sua aplicação para poder vir participar. E tem o retiro também. E dentro o retiro que vai acontecer em setembro, uma das coisas que eu utilizo muito dentro da jornada do interior, desse despertar do feminino, é a respeito dos mitos. Esse trabalho, eu acho ele muito fino. Eu sou apaixonada por esse estudo dos mitos, das energias femininas, dos arquétipos femininos, porque eles nos conectam com um inconsciente coletivo da gente entender que as personalidades que existem não tem muita novidade. Elas já estão aí há um tempo, a gente está repetindo, né? Estamos aí né, se relacionando com esses mitos femininos, a gente encontra ressonância, a gente encontra conexão com essas experiências, com as nossas emoções. E os mitos oferecem uma linguagem muito simbólica que vai permitindo a gente explorar mais aspectos complexos, aspectos profundos da nossa psique feminina, e promove autoconhecimento, promove crescimento pessoal. E eu tô falando isso porque em setembro o nosso retiro para mulheres, ele vai trabalhar esse olhar, né, das faces do feminino interior. A gente encontrar a nossa anciã, a gente encontrar a nossa criança, a gente encontrar com a gente mesma, a nossa presença, entendendo qual é a linguagem da nossa vida. Cada pessoa entender a linguagem da sua própria vida, qual é a sua jornada, qual é o seu mito, né? Porque parece que a gente está vivendo, cada história é uma história, né? Mas se a gente for olhar num todo, essas histórias se conectam. Então, quando a gente estuda, quando a gente reflete a respeito dessa linguagem, desse feminino universal, a gente se sente validada, a gente se sente pertencente em nossas experiências e a gente encontra um senso de poder pessoal por conta dessas histórias antigas que continuam sendo relevantes. Porque proporciona um contexto cultural, histórico, a gente começa a entender, a gente começa a enfrentar os desafios contemporâneos das mulheres. A gente vê isso muito dentro do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Os mitos, os contos de fadas, os arquétipos, a história da mulher selvagem, né? Esse arquétipo universal da mulher selvagem, essa conexão com a ancestralidade feminina é tão importante, é tão poderoso, é tão maravilhoso de transformação, que o livro Mulheres que Correm com os Lobos, ele faz muitos anos que ele é muito vendido, né? A Clarissa acertou em cheio, assim, do que ela percebeu, ela como mulher buscadora, ela percebeu o que de fato transforma as mulheres. Então, nos desafia. E é isso que eu gosto aqui de celebrar junto a vocês, essa transformação, né, através dos nossos estudos, das nossas vivências, dos nossos encontros. Então fica aqui o meu chamado para os encontros lunares, que participem aqui da nossa live terapia, que participem dos nossos grupos online e principalmente dos retiros para mulheres, né, que vem acontecer, que tem programações muito especiais. Se você se interessa, basta chamar aqui no direct, chamar no contato, apertar no link do nosso feed, entrar em contato comigo. As mulheres que quiserem participar, que não estão podendo por alguma dificuldade financeira, vem falar comigo, conversa comigo, a gente vê, a gente facilita, não deixa de participar por causa disso.
tá bom? Então, por hoje, meus amores, eu vou ficar por aqui, né? Porque na próxima live terapia a gente engata já nesse assunto dos mitos e arquétipos do feminino interior. Então, se preparem, que vai ter muita informação e inspiração para você conhecer mais dessa alma feminina, dessa identidade feminina. A gente ter essas bases fundamentais do autoconhecimento feminino, sendo uma fonte rica de inspiração, reflexão e compreensão. Então, é isso. Eu deixo aqui o meu abraço dessa temporada e a gente se encontra. Então, querendo fazer alguma pergunta, deixarem algum comentário, pode deixar agora, ainda tem uns minutinhos, ou pode me chamar depois pra gente conversar, né? Participem dos nossos stories, né? Das caixinhas de perguntas, tem muita coisa legal pra gente desenvolver por aqui, tô à disposição. Então é isso, grande abraço e até a próxima live terapia.